O poder do agora. Assim que tiver deixado de se identificar com a sua mente, ter ou não ter razão deixa de ser importante para a sua sensação de identidade, pelo que a necessidade forçosamente compulsiva e profundamente inconsciente de ter razão, que é uma forma de violência, deixará de existir. Você poderá afirmar clara e firmemente como se sente ou o que pensa, mas não haverá nisso nem agressividade, nem uma atitude defensiva. A sua sensação de identidade virá então de um lugar dentro de si, mais profundo e mais verdadeiro, e não da sua mente. Fique atento a qualquer atitude defensiva dentro de si. Está a defender o quê? Uma identidade ilusória, uma imagem na sua mente, uma identidade ficcional. Ao tornar este padrão consciente, por testemunhá-lo, você deixa de se identificar com ele. O padrão será rapidamente desfeito à luz da sua consciência. É o fim de todos os argumentos e jogos de poder que são tão corrosivos para os relacionamentos. Poder sobre os outros é fraqueza mascarada de força. O poder verdadeiro reside no interior e está ao seu alcance. Assim, qualquer pessoa que se identifique com a própria mente e, por conseguinte, se desligue do seu verdadeiro poder, o seu eu mais profundo, enraizado no ser, terá o medo por companheiro constante. O número de pessoas que já ultrapassou a mente é ainda extremamente reduzido, pelo que você poderá presumir que praticamente toda a gente que encontra ou conhece vive num estado de medo. Só a intensidade varia. Oscila entre ansiedade e terror num dos extremos e um vago mal-estar e uma remota sensação de ameaça no outro. A maior parte das pessoas só toma consciência desse medo quando ele assume uma das suas formas mais agudas. O ego à procura da totalidade. Um outro aspecto da dor emocional que faz parte intrínseca da mente egóica é uma sensação profundamente enraizada de falta ou de não estar completo, de não ser total. Em algumas pessoas é uma sensação consciente, noutras inconsciente. Quando é consciente, manifesta-se na forma de um inquietante e constante sentimento de não ser digno o suficientemente bom. Quando é inconsciente, só se sente indiretamente, sob a forma de uma intensa ânsia de possuir, de uma carência, de um precisar de qualquer coisa. Em qualquer dos casos, as pessoas começam muitas vezes a tentar satisfazer o ego de forma compulsiva e a procurar coisas com as quais se possam identificar, a fim de preencherem o vazio que sentem dentro de si. E lançam-se atrás de bens materiais, dinheiro, sucesso, poder, prestígio ou um relacionamento especial, basicamente para se sentirem melhores consigo próprias, para se sentirem mais completas. Mas depois de alcançarem todas essas coisas, descobrem rapidamente que o vazio continua a existir, que ele não tem fim. E é então que começam os problemas a sério, porque elas não se conseguem iludir mais a si próprias. Bem, na verdade conseguem e até o fazem, mas torna-se muito mais difícil. Enquanto for a mente egóica a conduzir a sua vida, você não poderá sentir-se verdadeiramente à vontade, não poderá estar em paz nem se sentirá realizado, a não ser momentaneamente. Depois de obtido o que você queria, quando um desejo intenso acaba de ser satisfeito. Já que o ego é uma sensação derivada do eu, precisa de se identificar com coisas exteriores. Precisa de ser defendido e alimentado constantemente. As identificações mais comuns do ego têm a ver com bens materiais,
com o trabalho que você faz, o seu estatuto e prestígio social, os seus conhecimentos e educação, a sua aparência física, os seus relacionamentos, aptidões especiais, historial pessoal e familiar, convicções, incluindo as convicções políticas, nacionalistas, raciais, religiosas e outras identificações coletivas. Nada disso é você próprio. Acha tudo isto assustador ou é um alívio sabê-lo? Mais cedo ou mais tarde terá de renunciar a todas essas coisas. Talvez ache ainda que é difícil acreditar e certamente que não lhe estou a pedir para acreditar que a sua identidade não pode ser encontrada em nenhuma das coisas. Você saberá a verdade por si próprio. Compreendê-la-á o mais tardar quando sentir a morte aproximar-se. A morte é uma maneira de se despir de tudo o que não é você próprio. O segredo da vida é morrer antes que morra e descobrir que não há morte. Capítulo 3. Entrar profundamente no agora. Não procure o seu eu na mente. Acho que ainda tenho muito que aprender quanto ao funcionamento da minha mente, antes de me conseguir aproximar da consciência plena ou da iluminação espiritual. Não tenho. Os problemas da mente não podem ser solucionados ao nível da mente. Depois de ter compreendido a disfunção básica, não há muito mais a aprender ou a compreender. Estudar as complexidades da mente poderá fazer de si um bom psicólogo, mas isso não o levará para além da mente. Tal como o estudo da loucura não basta para criar saúde mental. Já compreendeu o mecanismo básico do estado inconsciente, a identificação com a mente, a qual cria um falso eu, o ego, como substituto para o seu eu verdadeiro enraizado no ser? Você torna-se como que um ramo cortado da cepa, como disse Jesus. As necessidades do ego são inúmeras. Ele sente-se vulnerável e ameaçado e por isso vive num estado de medo e de carência. A partir do momento em que você compreende os mecanismos da disfunção básica, deixa de ser preciso explorar todas as inúmeras manifestações do ego, de fazer dele um problema pessoal complexo. É evidente que o ego adoraria isso, andando sempre à procura de alguma coisa a que se agarrar, a fim de sustentar e fortalecer a sua ilusória sensação de identidade, prontamente se agarraria aos seus problemas. É por isso que uma grande parte da sensação de identidade de tantas pessoas está intimamente ligada aos seus problemas e a última coisa que essas pessoas querem é livrar-se deles, porque isso representaria a perda do eu. Inconscientemente, o ego investe muito na dor e no sofrimento. Portanto, ao reconhecer que a raiz da inconsciência é a identificação com a mente, o que evidentemente inclui as emoções, você sai dela, torna-se presente. Quando está presente, você pode permitir que a mente seja aquilo que é, sem se enredar nela. A mente em si não é disfuncional, é um instrumento maravilhoso. A disfunção instala-se quando você procura nela o seu eu e faz dela a sua identidade. Torna-se então a mente egóica e dirige toda a sua vida. Acabe com a ilusão do tempo. Parece quase impossível deixar de se identificar com a mente. Todos nós estamos imersos nela, como se ensina um peixe a voar. Eis aqui a chave. Acabe com a ilusão do tempo. O tempo e a mente são inseparáveis. Remova o tempo da mente
e esta para, a não ser que você decida utilizá-la. Estar identificado com a sua mente é estar preso no tempo. A compulsão para viver quase exclusivamente através da memória e da antecipação. Isso cria uma preocupação infindável com o passado e com o futuro e uma relutância em honrar e reconhecer o momento presente e permitir que ele seja. A compulsão nasce porque o passado lhe dá uma identidade e o futuro contém a promessa de salvação, de satisfação, seja sob que forma for. Ambos são ilusão. Mas sem a percepção do tempo, como poderíamos nós funcionar neste mundo? Deixaria de haver objetivos por que lutar? Eu nem sequer saberia quem sou, porque o meu passado fez-me quem sou hoje. Penso que o tempo é uma coisa muito valiosa e que devemos aprender a usá-lo sensatamente em vez de o desperdiçarmos. O tempo não é nada valioso, porque não passa de uma ilusão. O que você entende como precioso não é o tempo, mas sim o único ponto que está fora dele, o agora. E este é indubitavelmente valioso. Quanto mais concentrado você estiver no tempo, no passado e no futuro, mais deixará passar o agora, a coisa mais preciosa que existe. Por que é que ele é a coisa mais preciosa? Em primeiro lugar, porque é a única coisa. É tudo o que existe. O presente eterno é o espaço dentro do qual toda a sua vida se processa, o fator único que permanece constante. A vida é agora. Nunca houve tempo algum em que a sua vida não fosse agora, nem nunca haverá. Em segundo lugar, o agora é o único ponto que o poderá levar para além dos limitados confins da mente. É o seu único ponto de acesso ao reino intemporal e sem forma do ser. Nada existe fora do agora. E o passado e o futuro não são igualmente tão reais como o presente e por vezes mesmo mais reais do que ele? No final de contas, o passado determina quem somos, assim como a maneira como aprendemos o presente e nos comportamos nele. E os nossos objetivos futuros determinam quais as providências a tomar no presente. Você ainda não compreendeu o sentido da essência do que lhe estou a dizer, porque está a tentar compreender mentalmente. A mente não pode compreender estas coisas. Só você é que pode. Por favor, limite-se a escutar. Já algum dia experimentou, ou fez, ou pensou, ou sentiu alguma coisa fora do agora? Pensa que algum dia isso acontecerá? Acha que é possível que alguma coisa aconteça ou seja fora do agora? A resposta é óbvia, não é verdade? Nunca nada aconteceu no passado. Acontece no agora. Nunca nada acontecerá no futuro. Acontece no agora. Aquilo que você considera o passado é uma memória armazenada na mente de um antigo agora. Quando relembra o passado, você reativa uma memória. É o que você está a fazer agora. O futuro é um agora imaginado, uma projeção da mente. Quando o futuro chega, chega como agora. Quando pensa no futuro, você está a pensar agora. É óbvio que o passado e o futuro não possuem uma realidade que lhes seja própria. Tal como a lua não tem luz própria, mas só pode refletir a luz do sol, também o passado e o futuro não passam de pálidos reflexos da luz, do poder e da realidade sempiterno presente. A sua realidade é pedida
emprestada ao agora. A essência do que lhe estou a dizer aqui não pode ser entendida pela mente. No momento em que você entender o seu significado, há uma mudança na consciência da mente para o ser, do tempo para a presença. De repente tudo parecerá vivo, irradiará energia, emanará o ser. A chave para a dimensão espiritual. Em situações de emergência em que a vida é ameaçada, uma mudança na consciência do tempo para a presença acontece por vezes naturalmente. A personalidade que possui um passado e um futuro recua momentaneamente e é substituída por uma intensa presença consciente, muito serena, mas ao mesmo tempo muito vigilante. Seja qual for a resposta necessária, ela surgirá então desse estado de consciência. A razão pela qual algumas pessoas gostam de se lançar em atividades perigosas, como por exemplo montanhismo, corridas de automóveis ou outras parecidas, muito embora o possam desconhecer, é porque assim se sentem forçadas a entrar no agora. Esse estado intensamente vivo, onde não há tempo, não há problemas, não há pensamento, não há o fardo da personalidade. Se se esqueceram do momento presente, sem que seja por um segundo, poderão pôr em risco as suas vidas. Infelizmente, acabam por se tornar dependentes de uma determinada atividade para entrarem nesse estado. Mas você não precisa de escalar a face norte do Eiger. Desde os tempos antigos que os mestres espirituais de todas as tradições apontam para o agora, como sendo a chave para a dimensão espiritual. Não obstante, parece que tal continua a ser um segredo. Não é de certeza ensinado nas igrejas nem nos templos. Se você frequentar uma igreja, poderá ouvir leituras dos evangelhos, tais como: não penses no amanhã, pois o amanhã pensará por si próprio. Ou: ninguém que ponha as mãos no arado e olhe para trás é digno do reino de Deus. Ou poderá ouvir a passagem sobre os lírios do campo que não se mostram ansiosos pelo amanhã, mas vivem à vontade no agora intemporal e dos quais Deus toma conta. A profundidade e a natureza radical desses ensinamentos não são reconhecidas. Ninguém parece compreender que se destinam a ser vividas e a proporcionar a si uma transformação interior. Toda a essência do Zen consiste em caminhar ao longo do fio da navalha do agora. Estão tão absolutamente e tão completamente presente que nenhum problema, nenhum sofrimento, nada que não seja quem você é, na sua essência, possa sobreviver em si. No agora, na ausência do tempo, todos os seus problemas se desfazem. O sofrimento precisa do tempo, não pode sobreviver no agora. Muitas vezes, para afastar o tempo, a atenção dos estudantes, o grande mestre Zen Rinzai costumava levantar um dedo e perguntar lentamente: o que é que neste momento está a faltar? Uma pergunta extraordinária, que não exige uma resposta ao nível da mente. Destina-se a atrair fortemente a sua atenção para o agora. Uma outra pergunta semelhante na tradição Zen é a seguinte: se não agora, quando? O agora também é fulcral nos ensinamentos sufis, o ramo místico do Islão. Os sufis têm um ditado: o sufi é filho do tempo presente. E Rumi, grande poeta e mestre sufi, declara: o passado e o futuro impedem-nos de ver Deus. Queima-os a ambos com fogo. Mestre Eckhart, um mestre espiritual do século XIII, resume tudo de uma forma muito bela. O tempo
é aquele que impede a luz de nos alcançar. Não há maior obstáculo para alcançar Deus do que o tempo. Aceder ao poder do agora. Há pouco, enquanto falava do presente eterno e da irrealidade do passado e do futuro, dei comigo a olhar para aquela árvore ali em frente da janela. Já tinha olhado para ela várias vezes, mas desta vez era diferente. A percepção exterior não mudara muito, exceto que as cores pareciam mais vivas, mais vibrantes. E havia agora uma outra dimensão. Tenho dificuldade em explicar isto. Não sei como, mas eu estava consciente de alguma coisa invisível que eu sentia ser a essência da árvore, o seu espírito interior, se preferir. E de certo modo eu fazia parte disso. Agora compreendo que antes eu não via realmente a árvore, mas apenas uma sua imagem insípida e morta. Quando olho para a árvore agora, algum desse conhecimento ainda continua presente, mas posso sentir que se começa a dissipar. Está a ver, a experiência já começa a recuar para o passado. Poderá um dia alguma experiência semelhante ser mais do que uma visão fugaz? Você esteve livre do tempo por alguns instantes. Passou para o agora e, por conseguinte, teve a percepção da árvore sem o filtro da mente. A consciência do ser tornou-se parte da sua percepção. Juntamente com a dimensão intemporal, aparece uma espécie diferente de saber. Um saber que não mata o espírito que vive dentro de cada criatura e de cada coisa. Um saber que não destrói a santidade nem o mistério da vida e que contém em si um amor e uma referência profundos por tudo o que é. Um saber do qual a mente nada sabe. A mente não pode conhecer a árvore, só pode conhecer factos ou informações acerca da árvore. A minha mente não pode conhecê-lo a si. Conhece apenas as críticas, os factos e as opiniões sobre si. Só o ser conhece diretamente. Existe um lugar próprio para a mente e para o conhecimento da mente. Fica no reino prático da vida cotidiana. No entanto, quando a mente toma conta de todos os domínios da sua vida, incluindo os dos seus relacionamentos com os outros seres humanos e com a natureza, torna-se um monstruoso parasita que, se não for controlado, poderá muito bem acabar por matar toda a vida no planeta e matará finalmente a si próprio ao matar o seu hospedeiro. Você teve um vislumbre de como o intemporal pode transformar as suas percepções. Mas uma experiência não basta, por mais bela ou profunda que seja. O que é preciso e aquilo de que estamos a tratar é de uma mudança permanente da consciência. Por isso, rompa com o velho padrão de recusar o momento presente e de se lhe resistir. Habitue-se a afastar a sua atenção do passado e do futuro sempre que eles não forem necessários. Sempre que possível, saia da dimensão do tempo na sua vida do dia a dia. Se achar que é difícil entrar diretamente no agora, comece por observar a tendência habitual da sua mente a querer fugir do agora. Verá que o futuro é geralmente imaginado melhor ou pior do que o presente. Se o futuro imaginado for melhor, você terá uma esperança ou uma expectativa agradável. Se for pior, criará ansiedade. Ambos são ilusórios. Através da observação de si próprio, terá de imediato mais presença na sua vida. No momento em que compreender que não há presente, estará presente. Sempre que for capaz de observar a sua mente, deixará de ficar presa a ela. Surge então outro elemento, algo que não é a mente, a presença observadora. Esteja presente como observador da sua mente.
dos seus pensamentos e das suas emoções, assim como das suas reações a várias circunstâncias. Mostre-se pelo menos tão interessado nas suas reações como nas circunstâncias ou nas pessoas que o levam a reagir. Não julgue nem analise o que observa. Veja o pensamento, sinta a emoção, observe a reação. Não faça deles um problema pessoal. Sentirá então algo mais poderoso do que qualquer uma das coisas que observa. A presença serena e atenta por trás do conteúdo da sua mente, o observador silencioso. É necessária uma presença intensa quando determinadas situações desencadeiam uma reação com forte carga emocional, como por exemplo quando a imagem de si próprio é ameaçada ou na sua vida surge um desafio que desencadeia o medo, ou as coisas correm mal ou se levanta um complexo emocional vindo do passado. Nesses casos, a tendência é para que você se tornar inconsciente. A reação ou a emoção toma conta de si. Você transforma-se nela e ela passa a dirigir as suas ações. Você justifica-se, age mal, ataca, defende-se. Só que nada disso é você. É o padrão reativo, a mente a funcionar no seu modo habitual de sobrevivência. A identificação com a mente dá mais energia à emoção. A observação da mente retira-lhe a energia. A identificação com a mente cria mais tempo. A observação da mente abre a dimensão intemporal. A energia que é retirada da mente transforma-se em presença. A partir do momento em que conseguir sentir o que significa estar presente, torna-se muito mais simples decidir sair da dimensão do tempo, sempre que este não seja necessário para fins práticos, e entrar mais profundamente no agora. Isso não prejudicará a sua capacidade de usar o tempo, passado ou futuro, sempre que precisar de o fazer por questões práticas. E quando usa a sua mente, ela será mais perspicaz, mais concentrada.